Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, edição parte 5. No vídeo de hoje vou estar abordando uma ferramenta muito importante, seja para o modo de objeto ou no modo de edição. Essa ferramenta é o Snap. E o que de bom ela faz? O Snap permite direcionar ou posicionar selecionados na mesma coordenada de outros estabelecido pelo Blender. Mas existe dois tipos de operações de Snap. O primeiro tipo encaixa sua seleção ou cursor para um determinado ponto, que é o que vamos abordar nesta aula. E o segundo, que será tema da próxima aula, será usado durante as transformações, traduzir, girar, escala e encaixa sua seleção para elementos dentro da cena. Para acessar as suas ferramentas, eu posso utilizar a tecla de atalho Shift e S e abrirá esse menu e temos aqui os tipos de Snap. A seleção para grade encaixa os objetos atualmente selecionados ao ponto da grade mais próximo. Se eu estiver em perspectiva e mudar a posição aqui deste cubo, Shift S, selecionar para grade. Ela procura o ponto de grade mais próximo de acordo com a seleção. Eu vou clicar 1 e 5 para entrar no modo ortográfico. Então, quando falamos de grade, estamos falando de todas essas linhas. Se eu mexo com a roda do scroll do mouse, podemos ver linhas se cruzando tanto na vertical como na horizontal. Aqui a malha do objeto está toda selecionada, então ela vai se comportar de uma maneira diferente. Eu entrando no modo de edição e mover o vértice bem aqui, próximo a este ângulo entre o vertical e o horizontal, Shift S, e aqui ele procurou o ponto de grade mais próximo entre a vertical e a horizontal. Existem outras possibilidades de posicionar o objeto, estaremos aprendendo isso, tanto nesta aula como em aulas futuras, de posicionar objetos de maneira mais fácil e prática. Mas essa seleção para grade também tem alguns pontos em que podemos utilizar. Por exemplo, aqui, quando eu quiser centralizar bem nesta linha aqui de baixo, eu posso dar o máximo de zoom possível, GZ, aproximar o mais próximo possível da linha e posso clicar em Shift S, Select to Cursor. Então aqui ele se posicionou bem rente à grade da 3D View. E aqui embaixo temos seleção para o cursor. A seleção para o cursor move cada um dos objetos atualmente selecionados para a localização do cursor. Vou posicionar o cursor 3D e com o cubo selecionado eu posso mover o objeto cubo para a mesma posição do 3D cursor, clicando em Shift S, Select to Cursor, seleção para o cursor, e o objeto passa a assumir a mesma localização. Com todo esse objeto aqui selecionado, o manipulador fica entre esta seleção e eu quero que esse objeto aqui venha assumir a mesma posição do manipulador. Vou posicionar o cursor para a seleção, ainda vamos estar a falar sobre ele. Então eu posicionei aqui o cursor entre essa seleção e agora vou jogar o objeto para o 3D cursor, Shift S, seleção para o cursor.
Isso se o objeto for apenas um e somente um objeto selecionado. Mas se por acaso a seleção for mais de um objeto, então é usado a seleção para cursor offset. Cursor 3D bem aqui e vou jogar essas 3 seleções, mas é claro utilizando a seleção para cursor offset, e aqui ele joga essas 3 seleções na posição da 3D cursor, e quem assume essa posição é o manipulador. A mesma coisa seria entrar no modo de edição e jogar o vértice na mesma posição da 3D cursor. Próxima ferramenta de Snipe é a seleção para o ativo. Ele move a seleção para a origem do objeto ativo. Como aprendemos em aulas anteriores, o objeto ativo é o último objeto selecionado. Então, se eu seleciono um cubo, como é a primeira seleção, ou seja, ele está ativo. Se eu passo a selecionar a esfera, aqui nessa setinha estará o nome desse objeto. Mantendo o Shift pressionado e clicando nesse cubo, agora passa a estar ativo. Entendendo esse conceito em seleção para o ativo, os 2 objetos que estavam aqui passam a assumir a mesma posição do objeto ativo. Então aqui no modo de edição, vou selecionar esse vértice e posteriormente esse. Esse vértice agora passa a ser o ativo. Em Shift S e clicar em seleção para o ativo, o vértice passa a assumir a mesma posição do vértice ativo. E o próximo Snipe é o cursor para seleção. Se aqui eu jogo o que está selecionado a assumir a mesma posição do cursor 3D, Ctrl Z. Nesta aqui acontece o inverso. O cursor passa a assumir a mesma posição da seleção. E aqui neste projeto eu vou ensinar a importância do quanto é utilizado esta forma de posicionar o cursor para a seleção. Por exemplo, aqui eu já posicionei a origem conforme a posição certa, beleza? Mas eu vou tirar essa origem daqui e vou aplicar a origem na geometria. Se eu for rotacionar esta porta, ela vai fazer a rotação de acordo com a origem. E aqui não há um movimento de abrir e fechar de porta. E é nesse momento que eu vou provar a importância do cursor para a seleção. Então vou entrar aqui no modo de objeto, vou estar selecionando mais ou menos aqui. Eu quero que a origem venha a sair daqui, do ponto mediano da seleção, para a posição do vértice. Para isso, eu clico em Ctrl S, jogo o cursor para a seleção. Agora vou para o modo de objeto, vamos jogar a origem para o 3D cursor. E aqui a origem passa a assumir a mesma posição da 3D cursor. É praticamente a mesma coisa que estamos fazendo lá no Snipe. Eu posso jogar a geometria para a origem para a geometria, a origem para o 3D cursor, que fizemos agora, e aqui outras opções. Mas vamos focar na aula de hoje. Então, com a origem aqui bem no 3D cursor, agora RZ
eu tenho um movimento de porta de abre e fecha naturalmente. Cursor para o centro. Muitas das vezes eu quero posicionar um determinado objeto ou até mesmo o 3D cursor bem aqui no centro da grade. Então, se o meu cursor está bem perdido aqui na 3D View, eu clico em Cursor to Center e aqui o cursor passa a assumir a posição do centro da grade. Com o cubo selecionado, jogo a seleção para o 3D cursor e aqui o cubo passa a assumir bem aqui o centro da grade. Ele está centralizado. E o cursor para a grade é a mesma coisa que fizemos logo de início, entrar no modo ortográfico. Conforme foi falado, se eu estou com o cursor aqui, ele vai procurar um ponto de grade mais próximo para assumir a posição. Cursor para a grade. Ele vai assumir o ponto de grade mais próximo. O último aqui é o Cursor to Active, o 3D cursor para a seleção ativa. E se eu selecionar os dois, temos aqui o ponto mediano. Como a seleção é para o ativo, ele vai posicionar aqui na origem do cubo. Então, o cursor para a seleção é quando ele assume ponto mediano entre as seleções. Quando clica aqui, ele assume o ponto mediano entre as duas seleções. E o de baixo assume o objeto que está ativo, beleza? Então aprendemos a utilidade e ao decorrer de vários projetos, vocês vão entender a necessidade e a importância dessas ferramentas, beleza? Então, galerinha, por hoje é só. Mas não fica triste não, estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir e deixar o seu comentário. E para que vocês venham ficar por dentro de novos vídeos que serão postados diariamente ou semanalmente, se inscreva no canal e para nos ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo com seus colegas, famílias que gostem do assunto, beleza? Então, galerinha, até a próxima aula!